A ergonomia que eu estudo, que é a ergonomia da atividade, né? Existem abordagens diferentes, mas a ergonomia da atividade, ela é uma profissão que é multidisciplinar, você pode ser de qualquer formação de base para se tornar um especialista em ergonomia ou um ergonomista. Entretanto, a terapia ocupacional, ela tem um olhar já voltado para a análise da atividade que contribui muito para o olhar enquanto ergonomista, porque a ergonomia da atividade estuda a atividade de trabalho. Ela entende o trabalho como não só uma atividade física e mecânica. A ergonomia da atividade entende o trabalho como uma atividade complexa que envolve diversas dimensões, a dimensão psicossocial, cognitiva, organizacional, entre outras, assim como a terapia ocupacional enxerga o sujeito em toda a sua complexidade. Existe até um comparativo, existem livros que fazem um comparativo histórico até sobre o surgimento da terapia ocupacional e ergonomia, comparativa metodológica sobre a abordagem do terapeuta ocupacional e sobre a abordagem na ergonomia da atividade, e elas têm semelhanças. Então, um ergonomista com a formação de base em terapia ocupacional, ele tem, talvez, assim, um olhar mais aguçado para a atividade, né? Ele consegue aprofundar essa análise da atividade por já ter uma formação de base que dá todo esse suporte teórico. Bom, primeiro, para a gente pensar na contribuição do TO na reabilitação da mão, a gente tem que entender que mão é essa que a gente está falando, né? Quando a gente estuda a mão, a gente estuda a mão não só como uma parte do corpo físico, como um membro anatômico, né? Assim, só um pedaço do corpo. A gente entende que a mão, ela é uma estrutura complexa e responsável por quase toda a função do nosso corpo. Então, se você pensa como terapeuta ocupacional, quais são os papéis que essa pessoa desempenha, quais são as atividades que ela está envolvida, provavelmente a maior parte ela vai se envolver nessa atividade, vai se implicar nessa atividade com a mão, através da mão, com o uso da mão, assim como a própria comunicação, várias outras coisas a gente usa a mão que não só fisicamente. Então, para o terapeuta ocupacional é fundamental ter um olhar especializado, né, para a mão. Bom, como eu falei um pouco antes, o terapeuta ocupacional, ele estuda as atividades do sujeito, ele estuda o desempenho do sujeito, ele estuda os papéis ocupacionais, né? E quando a gente entende que aquela lesão na mão, aquela dor na mão, aquela doença que está na mão, impede ele de realizar qualquer uma dessas atividades, o nosso foco vai ser sim na reabilitação dessa mão, seguindo todos os protocolos, né, inerentes à especialidade, mas vai ser sempre voltado para o desempenho nas atividades, vai ser voltado para o que é importante naquele sujeito. Então, para a gente importa se aquela pessoa consegue desempenhar as atividades que são importantes para ela, e não se ela consegue necessariamente seguir os parâmetros que estão dados pelos protocolos, apesar deles serem super importantes, e eles guiam todo o nosso tratamento, principalmente em casos de pós-operatório. É fundamental o respeito às técnicas específicas, né, dessa especialidade, mas um olhar final, né, o que conduz todo o uso dessas abordagens é o desempenho nas atividades. Então, existe sim uma recomendação postural para o uso de celulares e para o uso do computador, né, na própria ergonomia, não da abordagem que eu trabalho, mas a ergonomia tradicional, estudo da cadeira, postos de trabalho, existem recomendações e parâmetros para a redução de lesões como um todo. Só que, como eu falei, tanto na terapia ocupacional quanto na ergonomia da atividade, a gente entende que o trabalho, ele é muito mais do que a dimensão física. Assim como a mão é muito mais do que um pedaço do seu corpo físico. Então, existe uma postura sim que pode reduzir, existem adaptações do posto de trabalho e da atividade em si que podem ser feitas para reduzir o impacto, mas poder entender toda a organização dessa atividade é fundamental. Por exemplo, não existe, as pessoas falam muito de ambiente ergonômico, né? Como se fosse um ambiente isento de qualquer adoecimento no trabalho. Não existe uma cadeira ideal que não vai adoecer um trabalhador que trabalha 20 horas por dia. Então, não tem cadeira e mesa que te proteja disso.
Então, poder pensar na complexidade, na organização do trabalho como um todo, nas pressões que estão estabelecidas, nas relações sociais, é fundamental, principalmente quando a gente fala da atuação terapeuta ocupacional, que entende que esse sujeito se relaciona, que esse sujeito está dentro de um ambiente, que esse sujeito é um sujeito complexo e a gente trabalha com todo, né? A gente fala muito que o terapeuta ocupacional tem abordagem holística, então a gente vê o sujeito como um todo. Então não tem como ignorar isso quando a gente fala de um uso de celular e de um uso do computador. Mas sim, existem parâmetros que podem e adaptações que podem ser feitas para reduzir esse impacto. Mas elas não são só físicas, a gente tem que atentar para todo o contexto externo. Bom, para além dos protocolos existentes para tratar cada tipo de doença, né, para além da especificidade que se coloca, o terapeuta ocupacional, ele olha o sujeito dentro do seu cotidiano, né, olha o sujeito, analisa o desempenho desse sujeito nas suas atividades. Hoje, com a pandemia, com essa maior parte das pessoas ainda vivendo em home office, a gente tem uma sobreposição desses papéis e dessas atividades. Então, antes, aquele indivíduo que se deslocava para o trabalho, ia se preparando para aquele trabalho, durante seu deslocamento, chegava no trabalho e naquele trabalho só desempenhava aquela função, e só quando ele retornava para casa que ele voltava para fazer atividades instrumentais da vida diária, né? Alimentação, cuidar do lar, gestão das coisas da casa, esse indivíduo que tinha momentos separados para cada coisa, ele está com esses papéis sobrepostos. Então, ao mesmo tempo que eu estou digitando, escrevendo um artigo, eu estou também administrando que daqui a pouco eu vou ter que almoçar. E também que meu gato está ali miando porque eu esqueci de botar a ração, e que daqui a pouco eu vou ter que fazer várias outras coisas, ainda mais quem é mãe, que tem uma sobreposição de papel, né, quem está muito associado ao cuidado com o filho. Então, esses papéis estão sobrepostos. Quando a gente fala especificamente em relação à reabilitação da mão, fisicamente, a sobreposição desses papéis já se dá como uma sobrecarga. Se ao mesmo tempo que eu estou aqui digitando, eu paro, sem nenhum tempo de repouso, e já estou indo para a cozinha cortar uma cebola ou fazer qualquer outra coisa, isso já é uma sobreposição física, sobreposição de papéis com uma sobrecarga física suficiente para gerar um adoecimento. Para além disso, aí eu volto à questão de uma lesão não ser unifatorial, né? As doenças do rol das tendinites, né? Elas são todas multifatoriais. Então, existe uma sobrecarga gerada ao estresse que pode sim levar a uma tendinite, a uma síndrome do túnel do carpo, sempre associada também ao fator físico, mas ela tem todos os outros fatores colocados nela. Além dos artefatos específicos da área, né, das estratégias, dos recursos, do conhecimento anatômico específico da área, ele também precisa lançar mão de todo um olhar para o cotidiano desse indivíduo, quais atividades que ele vem desempenhando e como ele organiza esse cotidiano, para poder reestruturar também essa rotina, tentando reduzir ou controlar o adoecimento e a dor. Além disso, o terapeuta ocupacional ele também pode trabalhar em repensar aqueles ambientes, né? Porque o papel do ambiente no desempenho das minhas atividades é fundamental. Então, não só pensar na adaptação desse ambiente em termos físicos, né? Mas pensar também no ambiente, também num sentido amplo, né? Sendo terapeuta ocupacional, a gente sempre entende as coisas, mas a complexidade das coisas. Então, tem os fatores físicos, como eu já falei, a cadeira, a mesa, a iluminação do ambiente, a temperatura, mas tem os fatores que são mais subjetivos que se colocam, as cores desse ambiente, as coisas que eu gosto ou não, se tem ali, se tem alguma memória afetiva próxima, coisas que fazem com que eu me sinta bem, coisas que fazem com que eu não me sinta pressionada. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com vários post-its lembrando elas das tarefas. Eu costumo dizer, claro que cada indivíduo tem seu processo, suas maneiras. Mas eu costumo dizer que aquilo ali é como um chefe toda hora te cobrando, te pressionando. E aquilo se traduz numa pressão, num estresse que você coloca para você mesmo e que pode desencadear, sim, numa lesão relacionada ao trabalho. Porque, como anteriormente eu falei, ela não é só física. Não importa se eu digito, importa, mas não somente importa se eu digito 5 ou 10 horas, mas todos os outros fatores, todas as outras dimensões do trabalho, elas também impactam nessa lesão relacionada ao trabalho. Então, repensar esse ambiente, repensar o que é importante para mim ou não, como a questão do post-it, para alguns é fundamental para a organização, para outros se coloca como uma pressão. Então, entender o que é esse trabalho, quem é esse sujeito, as preferências do sujeito, fazer um trabalho individualizado, eu acho que é o diferencial do terapeuta ocupacional
na área, né, principalmente hoje com home office, se colocando mais na área de saúde e trabalho, é fundamental por conta dos parâmetros físicos, que a gente já tem as orientações físicas dadas, como o uso do celular, adaptação da altura de computador, altura de teclado, mesa, cadeira, tudo isso tem um impacto, mas poder pensar num sentido mais amplo, eu acho que é o grande diferencial do terapeuta ocupacional nesse momento de pandemia. Bom, durante a pandemia, parte dos atendimentos ficaram 100% online. Eu, particularmente, só atendi online aqueles pacientes em que eu já atendia online, aqueles sujeitos em que eu conhecia as demandas, em que eu conhecia, né, o cotidiano, as atividades, as dificuldades, as potencialidades. Então, só continuei online com esses pacientes. Novos pacientes, eu particularmente fiz as avaliações presenciais e, além disso, eu deixei um tempo maior para uma entrevista mais completa. Considerando que todos os outros atendimentos, ou pelo menos a grande parte dos atendimentos, seriam online, eu optei por tirar para avaliação de procedimentos, mas também para essa entrevista dentro da terapia ocupacional, né, que às vezes a gente nem chama de avaliação, mais ampla. O que foi interessante é que alguns pacientes que eu atenderia somente no consultório, eu não iria à casa, hoje eu vou na casa. Então eu consigo já fazer uma avaliação global desse ambiente de trabalho, uma avaliação global, às vezes, dos ambientes em que essa pessoa realiza suas ocupações, por exemplo, na cozinha. A cozinha é um local de muitas lesões, tanto traumáticas, né, quanto inflamatórias e tudo mais na mão, né, de sobrecarga da mão ou de lesões na mão. Então poder pensar em adaptações para atividades na cozinha, né, que normalmente são as principais coisas que eu olho. O ambiente que essa pessoa está trabalhando em casa e a cozinha. E claro, quando essas pessoas colocam outras questões que tem na casa, tem pessoas que têm ateliê em casa, né, que trabalham com artesanato, ou outras questões, pessoas que são músicas, aí a gente trabalha com a especificidade. Mas normalmente eu faço essa avaliação mais ampliada, levo mais tempo por ter os procedimentos de terapia da mão e também por ter todas as outras dimensões do trabalho do terapeuta ocupacional. E as outras são atendimentos online. E, periodicamente, eu gosto de marcar também uma presencial, porque mas isso nas doenças relacionadas ao trabalho. Existem lesões que não tem como. Atualmente, eu não trabalho com, por exemplo, pós-operatório. Pós-operatório requer um tipo de atendimento que é 3 a 4, enfim, muitas vezes na semana, que você precisa daquela presença no consultório. Eu, particularmente, não estou fazendo esse atendimento no momento. Eu trabalho mais com doenças relacionadas ao trabalho, doenças autoimunes, coisas que eu consigo orientar sem necessariamente estar pegando no paciente a todo momento. E aí vai de cada profissional. O profissional que trabalha com pós-operatório, ele não consegue fazer essa transição, ou pelo menos faz menor essa transição, faz parcial, mas ele precisa do contato com o paciente, não tem como. São orientações que podem gerar lesões, né, perder uma cirurgia, não tem como ser online. Eu acompanho todos os pacientes até onde eles querem ir no desempenho das atividades que são importantes e que eles pararam. Como sou um profissional também formada na área de saúde do trabalho, principalmente no trabalho, mas se a queixa desse sujeito não é necessariamente sobre o retorno ao trabalho, às vezes é uma lesão que não impactou no trabalho, mas que impactou outras atividades fundamentais, atividades básicas ou instrumentais da vida diária, eu também vou acompanhar o retorno a isso, porque esse é o objetivo fim da reabilitação. Então a gente usa desses protocolos específicos da terapia da mão, que são fundamentais, o conhecimento específico da área, mas sempre sendo guiado para o desempenho, para o retorno ou para a manutenção das atividades, né? Que é o caso das doenças, por exemplo, autoimunes, do âmbito reumatológico, né? Essas pessoas, às vezes, elas ainda não perderam função, mas elas procuram a gente para que não percam. Então, a gente faz, o terapeuta ocupacional especialista na área, faz também acompanhamento para manutenção, para preservação da mão, da estrutura do membro superior. Então, eu, particularmente, acompanho os pacientes até onde for necessário, principalmente no trabalho. E se for especificamente um caso relacionado ao trabalho, é mais importante ainda poder entender essa dimensão do trabalho na lesão da mão, porque uma doença relacionada ao trabalho, ela não é só física. É diferente eu ter uma lesão por outros motivos de uma lesão relacionada ao trabalho, porque, como eu falei antes, o trabalho ele é uma estrutura complexa, ele tem várias dimensões colocadas. E a doença relacionada ao trabalho, as famosas LER, DORT, elas são multifatoriais.
Se a gente considera só o fator físico no adoecimento, a gente não consegue traçar um plano efetivo terapêutico ocupacional para a reabilitação daquele sujeito. Então a gente tem que entender sim a questão física envolvida no processo da dor, sim o ambiente físico que adoeceu, qual foi a atividade, mas entender quais são as outras dimensões que estão colocadas naquele trabalho para poder pensar nesse retorno às atividades.